Professora, qual tarefa que seria isso que vale a nota? Aquela que eu pedi para vocês entrarem num site e verem imagens, né? Principalmente eram muitas mulheres, as cholitas, né, que estavam sendo representadas. O texto era em inglês, mas o meu objetivo era que vocês vissem as imagens, né? E lessem aquela matéria de jornal sobre as cholitas escaladoras, né? Sobre as mulheres, então, que começam a escalar, a serem guias de turismo, né? Guias de escalada para turistas. Entendi. Tá, tô abrindo aqui. Pessoal, então, né, já tá gravando? Oi, Mariana, bom dia, tudo bem? Mariana, fica até o final da aula, que eu quero trocar uma ideia contigo, tá? Preciso falar contigo sobre uma situação. Oi, Raika, bom dia. Então tá. Então a gente vai começar hoje, pessoal, a trabalhar América Central, tá? É um tema novo, tá? A gente finalizou a América do Sul, certo? Eu quero marcar uma prova com vocês sobre a América do Sul, vai ser uma das notas também do terceiro trimestre, tá? Mas hoje eu já começo a... Naomi, desliga o seu microfone, tá dando um eco. Mas hoje eu já começo, então, a falar sobre a América Central, tá? Antes de eu começar com um texto que eu preparei, eu gostaria que vocês me falassem o que vocês sabem da América Central. Quando fala América Central, o que vem na mente de vocês? Vocês lembram de alguma situação, algum aspecto físico, né? Algum aspecto natural? Tem muitas ilhas, praias. Ilhas, praias, aham. Bastante cultura Mas diferenciada. culturas variadas, diversas. Quais são as origens dessa cultura, Maria? Você sabe dizer um pouco mais? O que me vem na cabeça, né, de cultura, quando fala na América Central, principalmente a do México, que eu acho ela bem diferente, eu diria. Uhum. E qual é a origem da cultura de Cuba? Se a gente pegar a história da América Central ou a história de Cuba. Alguém sabe? Mas alguém sabe? É diferente daqui, né? Ela é comunista também. Tipo, quando vai pra lá tem que pagar tudo na internet e todas essas coisas. É bem diferente daqui. Enfim, tem um sistema, né? Um modo social e econômico diferente, tá? Mas a América Central não se resume em Cuba apenas. Como alguém falou aqui, né? Tem muitas ilhas. Na verdade, grande parte da América Central é insular. Mas tem uma porção que a gente chama de istmo, né? Que é uma estreita mais longa, tá? Faixa territorial que conecta, então, né? O sul lá do México, América do Norte, né? Com a América do Sul. O que mais? Alguém se lembra de alguma notícia? Se a gente falar de economia. Da América Central. Mas eu vejo bastante notícias sobre sequestro lá. Sequestro na América Central. De turistas. Sério? Uhum. Não sabia disso. Principalmente na Colômbia. Mas a Colômbia é América Central? Ah, não.
Já saímos da América do Sul. É. Mas eu me confundi, não é na Colômbia. Mas Onde é é que na é, então? América Central. Ele Hum, tem bastante tráfico de. Tráfico não. Tem bastante sequestro de turistas. uhum. Para E ver com relação, à história, vou voltar nesse ponto. Quem, quem chegou lá? Quem são os povos tradicionais? Não? Tem alguma Os espanhóis, né? semelhança? Oi? Espanhóis? Os espanhóis. Sim. Uhum. Colonizadores espanhóis, principalmente, tá? A gente vai Tem os ver que tem franceses outros. também. Uhum. E será que se assemelha em algum processo histórico igual ao Brasil? A cultura? A língua. Escravos também. Escravos, sim, tá? A língua não, porque a maioria é espanhol, tá? A cultura é muito amplo a gente falar cultura, tá? Certamente, olha só, com que o Ângelo, acho que foi o Ângelo que falou, né? Como a gente sabe que foram, sim, muitos escravos africanos levados também para a América Central, tá? É claro que eles deixaram uma riquíssima cultura, né? Enfim, seus descendentes ainda hoje seguem com essa cultura, tá? Então, a questão histórica, tá? E daí a gente vai ver hoje, né, que a questão cultural, ela também se assemelha ao Brasil, beleza? Brasil, na verdade, a gente pode generalizar até a América do Sul, beleza? Faz sentido, né? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estou procurando, na verdade, gente, o texto que eu preparei. Manu, bom dia! Estamos começando sobre conversando sobre a América Central. Para quem chegou agora, a Raika está quietinha também. Prof, a minha internet estava muito ruim, daí eu não estava conseguindo entrar. Tá bom. Ó, a gente combinou o seguinte: se cair muito, se vocês assistirem a aula gravada, tá? Tá bom. Tenta voltar também, mas tenta se segurar aí também. Você sabe me falar alguma coisa da América Central, Manu? Ai, prof, não sei não. Não sabe, não? O que será que eles têm de economia? Algum destaque na economia? Plantações. Não sei. Plantações, sim. Uhum. A gente vai ver que grande parte dos recursos, né, grande parte do PIB dos países, sim, eles têm a origem no primeiro setor da economia, e principalmente no setor de agricultura. Uhum. Tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar o texto, o Victor está caindo direto também. Eu vou projetar o texto e eu vou explicando conforme a gente vai lendo, tá? Brenda, você pode me ajudar a ler o texto? Ou seja, você começa lendo o texto para mim, por favor? É uma página, tá, galera? Tá. Tá legível para você, Brenda? Tá um pouco pequeno, mas acho que eu consigo. Agora tá melhor. Prof, você aumentou demais. Tá no ponto. Foi. Tá. Espanha. Professora, hoje eu não tô pra ler. Faz assim, Ah, não dá. Espanha, Reino Unido, França e Países Baixos foram as metrópoles que exploraram os países continentais e insulares da América Central. Assim como tem. Oi? Perdão, eu vou te interrompendo, tá? Desculpa. E daí eu vou interagindo, tá? Então, olha só, gente. Falamos da Espanha, falamos da maioria, né, de língua espanhola.
Mas vejam que Reino Unido, França, alguém falou França aqui, tá? E Países Baixos também exploraram, também foram metrópoles, tá? E reparem, aparece aqui, ó, quando eu falei do istmo, né? Dessa estreita faixa de terra que conecta a América do Norte com a América do Sul, tá? Esses são os países continentais, eles recebem esse nome, tá? E os países que são insulares, ou seja, são ilhas, tá? Na América Central. Por favor, Brenda. Tá. Você quer que eu pare nos pontos? Por favor. Obrigada, combinado. Assim como o território hoje denominado Brasil foi explorado por portugueses, os países da América Central, especialmente aqueles voltados para o Mar do Caribe, tiveram em suas terras a instalação da estrutura de não vou falar isso não, nem ferrando. Plantation. Isso aí. Monocultura voltada para atender o mercado externo, latifúndio e força de trabalho escrava. Ou seja, gente, falamos sobre plantation, né, quando trabalhamos Brasil. Lembram disso? Lá no 7º ano. Falamos sobre plantation agora, quando a gente trabalhou América do Sul, tá? E agora se repete esse sistema, essa estrutura plantation, tá? Na América Central, tá? Lembrem que é uma estrutura que combina o quê? A monocultura, tá? Cultura de apenas uma mercadoria, né, um cultivo, tá? Uma espécie vegetal, normalmente, né? Para quê? Para levar lá para a metrópole, para atender o mercado externo, não é para a galera daqui que está na origem, né, se alimentar, tá? Não é para isso. São latifúndios, ou seja, são grandes áreas, não são minifúndios, são grandes áreas de terras, tá? E com força de quem? Da mão de obra escrava, tá? Normalmente de povos tradicionais, combinado com de escravos africanos. Por favor. No interior do continente e na costa do Pacífico, predominam os descendentes de europeus e indígenas. Continua? Astecas e maias eram os povos pré-colombianos que habitavam essas regiões, a partir do sul do México, e ainda hoje vê-se sua herança. Então, gente, primeiro ponto, né? Lembrem que a América Central, então, ela é banhada, por um lado, pelo Oceano Pacífico e, por outro, pelo Oceano Atlântico, tá? E onde tem o Oceano Atlântico, a gente vai ter o Mar do Caribe, né? Ninguém aqui falou do turismo, mas o Caribe, pela sua beleza natural, vai atrair muitos turistas. Vamos falar sobre isso depois, tá? Quando a gente fala, então, de povo tradicional, né, a gente tem uma combinação aí de astecas e maias, né, que ocuparam essas regiões e que ainda hoje a gente sabe também que existe turismo, né, para ver para ver museus, para ver ruínas, para ver o que tem de história nessa região, tá? Tá contigo, Brenda. Tá. Na faixa oeste do continente, onde os solos são mais férteis, concentra-se a maior parte da população. As ilhas maiores, Cuba e Porto Rico, também é grande o número de habitantes por quilômetros quadrados. Continua? Ao todo, somam-se 88 milhões de pessoas, segundo dados de 2013. Então, gente, aqui o texto ele fica bem informativo, né? Ele vai trazer, primeiro, 2 maiores ilhas da região da América Central, tá? No caso, Cuba e Porto Rico, certo? A gente já vai ver que Porto Rico é um protetorado, é uma área, tá? É como se fosse um braço dos Estados Unidos que fica na América Central, tá legal? E a gente vai ver que, por elas serem maiores, tá? Elas vão atrair um número maior de pessoas também, tá? E aí ali tem os dados de 2013. Fala? Pode falar, Júlia. A República Dominicana não é maior que Porto Rico? República Dominicana, eu não sei te afirmar assim de cabeça, eu tenho que pesquisar.
É que no mapa aqui da página 190 tá maior. Uhum. Então, vamos todo mundo, gente, ó. Legal que a Júlia está falando sobre isso. A gente começa a unidade 6, tá? Página 188. Mais especificamente, a Júlia está olhando o mapa da página 190, né? Sim, é maior. É maior, sim. Eu imagino que quando eu me referi ali a ilhas maiores, também estava relacionado a questões econômicas, a polaridade, né? A atrair pessoas, a importância, tá? Mas muito bem observado, Júlia. Inclusive o Haiti, né? O Haiti também é maior que Porto Rico, tá? Jamaica é maior que Porto Rico. Uhum. Bem observado. Obrigada, Júlia. Pode continuar, por favor, Brenda? De 2013, né? A grande maioria está concentrada nas áreas urbanas. Devido aos fatos históricos, é possível imaginar a realidade da população. Continua? Uhum. Muitos com pouco e pouco com... Hã? Vai de novo. Muitos com pouco e poucos com muito. Ah, entendi. Lembram dessa frase quando estudaram o Brasil no 7º ano? Ela determina a desigualdade social, ou seja, as dificuldades de acesso à saúde, educação, lazer, moradia, entre outros. Continua, prof. Continua que vai vir um exemplo agora. O IDH varia entre 0,45 no Haiti e 0,82 em Barbados. Porém, a grande maioria mantém o índice na faixa de 0,7. Então, gente, todo mundo sabe, né, que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, ele é medido pelo quê mesmo? Lembra, PIB, Gustavo? Desenvolvimento humano. Prof, você perguntou o que era IDH, né? Isso. É medido Índice pelo de quê? Desenvolvimento Humano. Ok. Mas ele é medido a partir de que dados? Dinheiro? Dinheiro, a questão econômica é um deles. Tem mais dois. Saneamento, moradia. Não. São características sociais. O Gabriel não lembra? Saúde, economia e eu não lembro. educação. Saúde, né? Ela vai ser medida pela expectativa de vida. Lembram disso? Quanto mais velho, quanto mais se vive, né? Melhor é, ok? Então a saúde está indiretamente aqui, beleza? E daí tem outro que é muito importante. Dinheiro, saúde, Cultura, educação? educação. Educação, tá? Porque daí vai justamente medir ali a taxa de analfabetismo, tá? Então vejam, a gente, todo mundo lembra também, não sei se que o IDH, né? Ele é medido, o máximo do IDH é 1, né? Então, o Haiti vai ser o pior cenário quase que do mundo, tá? Claro que tem alguns países, né, em outros continentes que também vão ter um IDH muito baixo, tá? E a gente vai saber um pouco mais sobre essa situação do Haiti logo mais nas próximas aulas, tá? Mas reparem que o IDH dele é cerca de 0,45, tá? Enquanto que de Barbados é 0,82, né? Ou seja, a gente tem uma desigualdade dentro de um continente que é minúsculo, que é a América Central, tá? A gente tem essa realidade de muitos, né? Uma população muito grande que tem pouco dinheiro, certo? E pouquíssimas pessoas, meia dúzia de pessoas que têm muito dinheiro, tá? Então, isso vai demonstrar o quê? Que a concentração de renda está na mão de poucos. Lembram que a gente viu várias imagens na internet, quando eu pedi para vocês pesquisarem concentração de renda, desigualdade social, para ver o que aparecia de imagem na internet, né?
Aparecia uma formiguinha com várias formiguinhas pequenininhas, né, com um pedacinho de pão apenas, né, enquanto tinha uma formigona com a maior parte do pão. Lembram dessa imagem que vocês viram? Enfim, mas retrata, tá, essa realidade de concentração de renda. E a gente sabe que renda, né, a questão econômica facilita a questão social, tá? Não é uma regra, né, mas facilita, tá bom? Então, a gente vai encontrar essa desigualdade econômica e muita concentração de renda na América Central também, tá? Para continuar, Gabriel, pode ser você, a partir daqui? Além da herança histórica. Tá. Além da herança histórica, o Haiti sofre com fenômenos naturais, o último em 2010, e no período entre 1991 até 2013, com guerra civil, onde o presidente foi deposto e a independência internacional do país é grande, inclusive em 2013. O Brasil comandava as forças da paz. Conforme estudado em história, a região da América Central sofreu com golpes militares e ditadura, ou seja, um capítulo de bárbaro do capitalismo. Segundo dados de 2010, metade da população acima de 15 anos de idade do Haiti era analfabeta. Você consegue imaginar isso? No mesmo Um pouquinho, Gabriel. período... Licença, um pouquinho que eu quero fazer uma fala aqui, tá? Então, vejam, né, quando a gente trata daquele DH tão baixo do Haiti, né, trata-se por conta, né, isso acontece, né, por conta de dois eventos, né, um que é natural, né, fenômenos naturais, a gente vai ter a atuação de fortes correntes oceânicas, de fortes massas de ar que vão acabar destruindo, literalmente, né, a construção do país, tá, só para trazer um exemplo, combinado com uma história de ditadura, né, que, enfim, toda a América sofreu, né, mas que o Haiti também tinha um presidente que era ditador, né, até recentemente, mais ou menos, né, quando ele, sim, foi deposto, e daí, sim, foi possível, então, se começar esse processo de construção de uma nação, né. Pessoal, como é que se constrói uma nação, né, com saúde, com todo um cuidado social, né, com toda uma proteção social, que engloba o quê? Saúde, educação, lazer, tá? Reparem que, conforme esse dado aqui de 2010, tá, metade da população do Haiti, né, acima de 15 anos de idade, era analfabeta, tá? Gente, quando uma pessoa é analfabeta, qual é o problema disso? Não vou falar, vocês devem saber para me falar. Qual que é o problema de você ser analfabeto, gente? Para quem que é a pergunta? Oi? Por exemplo, você conseguiu um emprego, você provavelmente não vai ter nada no seu currículo, já que você é analfabeto, você provavelmente não tem muitas oportunidades. Peraí, vou fazer uma pausa aí para a gente avaliar a resposta do Enzo. Tem vários trabalhos manuais, como, por exemplo, colher café, né, que não precisa ser alfabetizado. De fato tem, né, mas, tipo, para você ter trabalhos... Acho que também tem muito bagulho da política, né? O quê? Não sei. Sim, é um ponto importante aí a gente tocar, tá? Eu só queria que o Enzo finalizasse a ideia dele. Fala aí, Enzo. Desculpa. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Mas olha Mas só. tipo, não seria um trabalho muito bom se eu tá. Então, você está falando daí de reconhecimento de trabalho, né? E de reconhecimento também financeiro, ou seja, você não ganha muito com trabalhos desse tipo. Aí sim, beleza. Ou seja, você tem uma grande parte da população que
tem uma mão de obra, é uma força de trabalho apenas para trabalhos manuais e não para trabalhos mentais. Aí sim, perfeito. Você ganha pouco. Perfeito, tá? Aí alguém falou de política aqui. O que que tem de política? Analfabetismo e política. Que relação é essa? Ai, não sei. Quem foi que falou? Não sei. Fui A eu. Raika. A Raika. Esse ponto é muito importante. Alguém sabe falar sobre isso? Eu não sei, eu acho que eu não sei explicar, mas acho que, não sei, tem a ver com voto também, não sei. Tem a ver com voto, tem a ver com política, tem a ver, pessoal. Eu vou contar a história, na verdade, bem resumida, né, do Brasil, tá? O Lá é Nordeste. comunista, né? Oi? Lá é comunista, né? Diferente daqui. Não, peraí, gente. Estamos falando do Haiti, principalmente, agora nesse ponto, com essa taxa de analfabetismo altíssima, tá? Estamos falando de Haiti. Não é comunista, tá? Eu quero trazer só um para vocês refletirem, que talvez vocês já tenham estudado, ou comigo mesmo no 7º ano, quando a gente trabalhou região Nordeste do Brasil, tá? Por ser uma região do Brasil onde o governo federal, o governo estadual deu pouca atenção, ou seja, promoveu poucos programas sociais, tá? É uma região, tá, que está melhorando, né? Mas ela tem muitas porções, muitas regiões, tá, dentro do Nordeste, sub-regiões, pode-se falar assim, tá, que são muito pobres. Por quê? Porque havia pouca educação, porque havia pouca saúde, né? Por quê? Porque não se construía escola, porque não se contratava professores, tá? Porque não se contratava um médico competente, tá? Então, durante muito tempo, as pessoas viviam numa situação tão ruim, e daí, um candidato a vereador, um candidato a prefeito, ou até um candidato a presidente, chegava lá e falava o seguinte: olha, eu te dou uma cesta básica, ou eu te dou tijolo para você construir sua casa, se você votar em mim. E daí a pessoa acreditava. A pessoa votava, a pessoa elegia esse candidato, né, esse político, tá? E sim, o político dava a cesta básica, e sim, o político dava os tijolos para construir a casa, mas essa pessoa, ela não acompanhava o que esse político fazia durante 4 anos, né? O voto dela valia apenas uma cesta básica. O voto dela valia apenas meia, sei lá, 10 dúzias de tijolos, né? E enquanto isso, depois, né? Durante os 4 anos de governo de um político, né? Ele não fazia mais nada. Tá? E a pessoa não reclamava, porque ela estava satisfeita com aquilo que tinha sido acordado, tá? Quando você é analfabeto, né, você deixa de ler notícias, você deixa de ler notícias em fontes de pesquisas diferentes, tá? Você deixa de compreender, né, e ser crítico para aquilo que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Você aceita, tá, as informações, né, como corretas, como certas, tá? E daí isso faz com que você não seja um cidadão, com que você não tenha uma autonomia, tá? E, por exemplo, você deixa de reclamar de uma ação, de uma corrupção, né? Ou de algum erro, tá? Porque você não sabe nem muito bem se é errado ou se é certo, tá? Tem
tem um filme muito interessante que se chama Central do Brasil, é um filme brasileiro, tá? Que ele se passa numa estação, né, de trem, de metrô do Rio de Janeiro, que se chama Central do Brasil, né, com a Fernanda Montenegro. E ela trabalha como escritora de cartas. As pessoas analfabetas, elas vão até a Fernanda Montenegro, até a Dora, né, que é o nome da personagem, para que ela escreva cartas. Ou seja, você depende de outra pessoa para mandar uma carta para alguém, né, no exemplo do filme. Tá? Hoje você dependeria de alguém para escrever um e-mail, por exemplo. Tá? E tem enfim, daí eu ia contar de um livro que eu li nas férias, porque a menina não sabia ler, né, e ela precisou ir para a rua, sair correndo, pedir ajuda para alguém, dar o dinheiro que ela tinha para que lesse a carta para ela, né, mas é uma situação do analfabetismo, né, que nos deixa nas mãos dos outros, nos deixa dependentes, tá, porque a gente não sabe lidar com aqueles códigos, né, com aquelas palavras, com a compreensão daquela mensagem escrita. Tá? Por isso que é muito importante a gente ser alfabetizado. A gente ser alfabetizado, por exemplo, cientificamente. A gente ser alfabetizado digitalmente. Né? A gente ser alfabetizado em diversos elementos. Né? A gente sabe hoje, nossos avós, eles que muitas vezes moraram em situação muito precária, né? Moraram muitas vezes na roça. A gente vê que hoje eles tem até celular, né? Mas a gente percebe que eles estão sendo alfabetizados digitalmente, né? Eles têm celular, mas eles mandam 2 vezes a mesma mensagem no WhatsApp, né? Acontece umas coisas assim com os avós de vocês, né? Certamente, acontece com meus pais, por isso que eu tô falando dos avós de vocês, né? Ou seja, eles estão sendo alfabetizados digitalmente, né? Com essa novidade que é muito grande para eles. Tá? Então, essa pausa, essa reflexão da importância da gente ser alfabetizado, ela é bastante importante, tá? Para que a gente seja autônomo, para que a gente não dependa de ninguém. E daí, sim, vem o exemplo do Enzo, né? Se a gente é alfabetizado, a gente pode conseguir um emprego melhor e, consequentemente, ser reconhecido, ser remunerado por esse emprego que, além de manual, tá, ele também é mental, né? Uma costureira, uma pessoa que faz doces, que faz bolos, ela lida muito bem com o trabalho manual, mas ela tem que lidar muito bem com o trabalho mental também, para saber quantos metros tem uma manga de uma blusa, né? Então, ela liga essa necessidade, né? Manual e mental. E daí ela é valorizada por isso, reconhecida, né, valorizada, remunerada por isso, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, mas não vai dar tempo, a gente tem 3 minutos. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui, né, com essa imaginação, então, né, da questão do analfabetismo do Haiti, tá? Eu quero aproveitar esses 2 minutinhos para mostrar, então, aqui, ó, notícias Haiti. Vou colocar letra minúscula. Os terremotos, né? O terremoto é um dos fenômenos naturais, então, que vai atingir o Haiti, certo? O maior deles, o último, né? E com maior magnitude foi, então, no ano de 2010. Isso aqui tá bugado. O que é isso? Ah, é porque são imagens do terremoto, tá. Não, mas eu não quero ver imagens.
Não foi essa fonte, não estou achando para mostrar agora. Isso, foi em janeiro de 2010, né? Então, esse terremoto que vai fazer com que se perca, né? Como eu falei, infraestrutura e se perca vidas também. E formem imagens como essa daqui, né? Não sei se vou conseguir aumentar. Então, a gente já vê que é uma região, né, que são casas muito simples, que na passagem de um terremoto, de um fenômeno natural, provoca maior destruição ainda, tá? Galera, a gente fica por aqui. Eu vou colocar esse texto lá no... Interromper, foi. Eu vou colocar esse texto lá no Classroom, certo? Para que vocês já fiquem com ele, na próxima aula vocês possam abrir aí numa outra aba também, tá? A gente se vê na sexta-feira, tá bom? E daí na sexta-feira eu vou marcar uma prova a outra sexta-feira, mas daí eu comunico direitinho, tá bom? Nos vemos. Hasta la vista, obrigada por hoje, tá? Seguimos na próxima aula. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, bom almoço. Tchau. Mari? Oi, Mari.